Nós temos que ficar muito atentos para não voltar para o lugar de onde nós saímos. Seja você, seja eu, qualquer um. Existe um ciclo que ele faz parte constantemente da nossa vida e da nossa rotina. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, são portas de entrada. Nós não recebemos simplesmente informações ou notícias. Por intermédio dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, nós recebemos, muitas vezes, um espírito, uma influência. Por isso eu preciso tomar muito cuidado com cada um dos lugares que eu vou colocar os meus olhos, e com cada um dos lugares que eu vou dar os meus ouvidos. A palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A incredulidade também vem do ouvir. Dependendo do que eu ouço, eu acabo desenvolvendo uma certa incredulidade. Dependendo daquilo que eu coloco os meus olhos, eu acabo contaminando o meu coração, a minha mente. Uma coisa muito simples, quer ver? Quem já presenciou uma cena, seja um noticiário, seja ao vivo, e aquela cena demorou para sair da sua mente. É um pouco pesado, mas eu me recordo, não lembro há quantos anos atrás, já faz um bom tempo, em que eu passei, se não me falha a memória, pela José Munia, e um acidente tinha acabado de acontecer neste lugar. Um rapaz estava de moto, e deu-se a entender, até pela cena que eu vi, que ele estava em uma velocidade muito alta. Qual foi o motivo eu não sei, mas por algum motivo a moto meio que perdeu o controle, e o homem bateu no poste. Literalmente, eu vi partes daquele homem para todo canto. Daquela forma, eu ainda não tinha presenciado uma cena tão agressiva, tão aguda, quanto aquela, e aquilo demorou para sair da minha mente, era como se eu tentasse tirar aquela cena, apagar, porque eu não escolhi ver, eu estava andando de carro, e na hora que eu olho para o lado, eu vejo bombeiro, ambulância, viaturas policiais, e eu me deparei com aquela cena. Mas isso é válido para todo e qualquer tipo de informação que eu recebo. Nós não falamos que, quando nós convidamos pessoas para vir à igreja, mesmo que ela não venha, não é uma semente que está sendo plantada nela? Aquilo que é negativo, não é muito diferente. Pode ser que quando eu for colocar os meus olhos
depois de ter colocado os meus olhos, ter dado meus ouvidos a algo que não era bom, pode ser que não me leve a um rumo errado, a um caminho errado, de imediato, mas uma semente foi plantada. Qual é o ciclo que faz parte do nosso dia a dia e eu preciso tomar muito cuidado? Repita comigo, por favor. Tudo que entra, sai. Tudo que sai, volta. Olha por que eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu permito que o orgulho entre, o orgulho vai sair. Se eu permito que a intolerância entre, a intolerância vai sair. Se eu permito que a agressividade entre, a agressividade vai sair. Se eu permito que a incredulidade entre, a incredulidade vai sair. E tudo que sai, volta. Porque sai na forma de um plantio. Então é por isso que nós entramos nesse ciclo. Vai, volta. Vai, volta. Por isso a palavra do Senhor nos ensina a investirmos tudo aquilo que faz parte de um recurso que nos leve a um crescimento. O que seriam recursos importantes? Por exemplo, dinheiro é um recurso importante. Eu tenho que usar o dinheiro naquilo que vai me trazer crescimento. Tempo é um dos recursos mais importantes, por quê? O tempo ele é tão precioso, tão precioso, tão precioso, que uma vez usado, você não consegue reaver o tempo. O tempo não se guarda, o tempo não para, o tempo não volta. Então o tempo todo eu preciso estar atento a como eu tenho usado o meu tempo. Eu acredito de todo o meu coração que todos nós, quando nós conhecemos ao Senhor, depois do arrependimento, depois da mudança de comportamento, todos nós nos tornamos ex alguma coisa. É o ex-usuário de drogas, é o ex-enfermo, no meu caso, o ex-covarde, o ex-omisso. Todos nós, durante esse processo de transformação, esse processo de crescimento, de desenvolvimento, temos que ficar atento, mesmo que depois de ter alcançado um crescimento, nós temos que ficar muito atentos para não voltar para o lugar de onde nós saímos. Seja você, seja eu, qualquer um. Porque o diabo, ele luta o tempo todo para nos fazer terminar no lugar em que nós começamos. E normalmente, se eu perguntar para cada um de vocês, eu acredito que a grande minoria que tem o privilégio de nascer na igreja, de conhecer o Senhor por amor, mas a grande maioria vem por conta de uma perda, vem por conta de uma má notícia, vem por conta de uma situação extremamente difícil, complicada. E o tempo todo o diabo ele luta para tentar nos fazer voltar para esse lugar mais baixo, a esse nível mais baixo. E por isso nós não podemos literalmente permitir. Nós precisamos estar atentos o tempo todo, porque nada, absolutamente nada acontece por acaso. Não existe um resultado acidental. Entenda que quando nós vemos pessoas subindo nessa posição aqui para testemunhar, quando nós vemos pessoas compartilhando que o casamento foi restaurado, que foi curada, que alcançou a materialização de um sonho, de projetos, a empresa foi aberta, essa é a vitória maior, é a vitória que todo mundo consegue ver. Mas antes de nós chegarmos na vitória maior, nós vencemos pequenas batalhas, essas ninguém vê, mas a gente vence. Pequenas vitórias me levam àquela vitória que todos poderão ver e enxergar. Na derrota, não é diferente.
Se eu vivi uma grande derrota, é porque eu sofri pequenas derrotas ao longo da caminhada. Existe uma passagem na Bíblia que eu acho extremamente importante, que diz o seguinte: existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz. Quando nós falamos sobre esse versículo, muitos recebem esse tempo como uma variedade no que diz respeito a estações espirituais. Quando na verdade eu não preciso ir longe. Existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol nas minhas 24 horas. Existe o tempo de acordar, o tempo de tomar café, o tempo de almoçar, o tempo de trabalhar, o tempo de ficar com a família, o tempo de orar, o tempo de jejuar. Se eu não administrar bem o meu tempo, aquilo que eu tenho vivido hoje, não tem como eu ir para um nível muito mais alto. Uma coisa é fato, eu não tenho a menor dúvida. Se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, o propósito dele não é trocar as nossas misérias. Nós não trocamos uma miséria carnal por uma miséria espiritual. Muito pelo contrário. Se Deus te chama, Ele te chama para viver uma vida grande. Ele te chama para viver a grandeza dEle. Ele te chama para um grande crescimento. Dentro da igreja, existem dois tipos de pessoas. As que veem a diferença e aquelas que vivem a diferença. Tem aqueles que enxergam na vida do outro, caramba, que diferente. O que Deus tem feito na tua vida é extraordinário. Por outro lado, existem aqueles que estão ocupando a posição de viver essa diferença. Por exemplo, quando José ele foi levantado como governador do Egito, Faraó diz assim: é nítido que o Espírito do Senhor habita este homem. Faraó viu a diferença. José viveu aquela diferença. Abraão, a mesma coisa. Abraão ele se estabeleceu em um lugar que as coisas começaram a caminhar para ele, e um homem chamado Abimeleque viu que existia algo diferente naquele homem, por isso ele quis se aproximar de Abraão. Ele quis estabelecer vínculo, laço. Abimeleque, ele viu a diferença. Abraão viveu a diferença. Repita comigo, por favor. Eu fui chamado para viver a diferença. E de hoje em diante, eu vou viver essa diferença. Nós fomos chamados para nos destacar, para ocupar posições importantes, perante a sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua família, no seu país. Hoje, segunda-feira, é uma reunião voltada 100% para a vida financeira, vida profissional. Existem 3 informações, 3 frases, que se você tiver a oportunidade de anotar, eu gostaria que você anotasse. Primeira frase: Deus não é contra riquezas ou dinheiro. Primeiro ponto. O Senhor, Ele não teria criado algo que fosse ruim para os homens. Quem criou as riquezas, o ouro e a prata? Segundo, entre as promessas que o Senhor nos faz, riqueza faz parte do pacote. Se prosperar na vida fosse ruim, Davi não teria prosperado. E Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Se riquezas fossem ruins, no livro de Gênesis, no capítulo 24, no versículo, se eu não me engano, 1, primeiro, diz que Abraão foi abençoado de todas as formas possíveis, inclusive na parte financeira. Então Deus não é contra riquezas, Ele não é contra a prosperidade. Na semana passada ou retrasada, não me recordo, nós falamos, o Senhor tem prazer, Ele se alegra com a prosperidade do teu servo. Segunda frase:
Anota aí, por favor. Não existe espiritualidade na pobreza. Ser pobre, viver uma vida mais limitada, não me torna espiritual santo. Existem pessoas que tratam esse assunto como se simplicidade, pobreza, aquela vida mais limitada, tivesse diretamente ligada à vida espiritual. Quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada. Terceira frase. Deus não tem prazer na pobreza, nas dívidas, no sofrimento do seu servo. E essas três frases precisam penetrar, na verdade, o seu coração com muita força. Em outras palavras, você tem permissão para crescer. Deus quer que o seu povo cresça. Deus quer que o seu povo avance. Deus quer que o seu povo viva essa diferença todos os dias. E verás a diferença entre aquele que me serve e aquele que não serve, aquele que me busca e aquele que não busca. Deus, sem dúvida alguma, Ele abre portas. Mas essas portas serem abertas estão diretamente ligadas ao fato de nós abrirmos as portas do nosso coração para que o Senhor entre. Mas não veja como uma troca, veja como uma consequência de um relacionamento para com Deus. Como nada é obra do acaso, tudo é provocado, então é extremamente importante que eu construa hábitos que vão me levar para um nível mais alto. Até porque a minha vida é um reflexo de todas as minhas constâncias. A minha vida ela acaba se tornando um resultado de tudo aquilo que eu faço repetidas vezes. Então, se repetidas vezes eu como errado, a minha vida vai ser um reflexo disso. Se repetidas vezes eu cuido da minha saúde, eu pratico atividade física, então a minha vida vai ser reflexo disso. Se eu repetidas vezes oscilo entre o que é certo e o que é errado, a minha vida vai ser um reflexo disso. Mas se constantemente eu estou alinhado com as coisas do alto, a minha vida será um reflexo disso. Por exemplo, Lucas 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Repita comigo, por favor. Como era seu costume. E levantou-se para ler. Jesus tinha o hábito de ir até a sinagoga. Constantemente ele estava lá. O tempo todo ele estava lá. O tempo todo ele estava buscando. O tempo todo ele estava orando. Daniel 6, versículo 10 diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Repita comigo, por favor. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Daniel tinha um hábito de orar. Constantemente ele orava, constantemente ele buscava. Então perceba que aqui nós temos 2 exemplos, Jesus e Daniel. 2 homens que marcaram as suas gerações. Na verdade, Jesus marca e vai marcar eternamente qualquer geração. Mas falando do tempo em que cada um desses homens viveu, eles foram diferenciados. E essa diferença era por conta daquilo que eles faziam continuamente. Estou olhando para a Josi. Semana passada você já me fez lembrar da Lu. Mas olhando para você, eu estive com ela, fui fazer uma visita na empresa dela, alguns meses atrás. Hoje ela tem uma empresa que é muito bem localizada. Ela tem uma empresa
muito bonita, uma estrutura muito bem feita. E nesse dia, ela compartilhou algumas coisas comigo, inclusive o público que ela consegue atender hoje. Esse público não é reflexo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, nem de 1 ano de trabalho. É reflexo de uma constância. Atendia um dia. Hoje você tem uma agenda. A agenda sempre foi a mesma? Ou no passado o fluxo era um pouquinho menor, você foi crescendo, 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 crescendo? O que ela vive hoje, porque o que ela compartilhou comigo é muito lindo, a virada que ela viveu, não é reflexo de uma oração, um jejum, um culto, 1 ano dentro da igreja. As nossas repetições, repita comigo por favor, toda repetição traz poder. Tudo que você faz repetidas vezes te traz um poder. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você medita, quanto mais você jejua, quanto mais você diz não aos prazeres da carne, quanto mais você disser não ao pecado, o seu poder vai aumentando, a tua unção vai crescendo, a tua sabedoria vai crescendo, o teu favor vai crescendo. Fora que, quando eu faço uma vez, eu tenho 1 grau de facilidade. Quando eu faço 5 vezes a mesma coisa, já se torna um pouco mais fácil. Quando eu faço 10 vezes a mesma coisa, eu já tenho uma outra facilidade. E aí não para. Por isso eu tenho que estabelecer aquilo que é bom e de uma vez por todas eu preciso abandonar aquilo que é mal. É muito fácil falar para uma pessoa como ela irá terminar, olhando, analisando como é a rotina dela. Fica muito fácil saber qual vai ser o resultado daquela pessoa daqui 5, 10 anos, olhando para as constâncias, para as repetições dela ao longo de uma vida. Toda repetição traz poder para a construção e também para a destruição. Então tudo que eu faço de mal repetidas vezes, tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: repetição de erros traz multiplicação de danos. Toda repetição de erros traz multiplicação de danos. Se recorda daquele período do deserto, em que o povo de Israel ficou circulando, vagueando, e foram muitos e muitos anos lá, e no final nem entraram na terra prometida? Não foi uma reclamação, não foi um questionamento, foi uma repetição de falhas, uma repetição de murmuração, uma repetição de questionamento. Quando eles estiveram cercados por Faraó e o Mar Vermelho, ai meu Deus, a gente vai morrer aqui. Quando estava faltando água, estava reclamando da água. Quando estavam recebendo maná, estava reclamando do maná. Então a repetição trouxe um poder negativo para aquele povo, trouxe um resultado negativo. Eu acredito de todo o meu coração que Deus nos chama, neste momento, para uma tomada de decisões importantíssimas. Muitas vezes estabelecer um hábito não é fácil. Não é fácil. Tem coisas que quando nós vamos fazer, gente, que dor de barriga, que difícil. Mas lá na frente faz falta. Por exemplo, eu vou ser vulnerável diante de vocês. Nós fomos para Israel, ficamos 10 dias em Israel. Quando eu cheguei lá, eu ouvi tudo quanto quer tipo de língua diferente. Na viagem, eu ouvi pessoas falando em francês, todo chique. E olha a minha cara de quem sabe francês.
Eu vi o pessoal lá falando na linguagem árabe deles. Eu vi muitas línguas diferentes. E entre elas, o inglês. No passado, eu comecei um curso de inglês? Comecei. Eu concluí? Não concluí. Fez falta? Fez muita falta. E olha como que são as coisas. Olha como realmente nós precisamos estar preparados para o futuro, porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer. A minha função, na verdade, é destinada a todos, mas pelo lugar que nós ocupamos aqui como pregadores do Evangelho, nós fomos enviados para pregar o Evangelho a toda criatura, seja no interior ou no exterior. E se alguém me para e me pede ajuda, uma orientação, quer saber de Deus, só que a pessoa está falando inglês comigo, e aí eu não tenho como ajudá-la. Foi falta de oportunidade no passado? Não. Mas eu falhei no quê? Eu não continuei. Eu não estabeleci esse bom hábito. Eu abandonei as aulas. Tinha coisas que eu sabia identificar de ouvir? Sabia. Cheguei numa sorveteria lá. Lá no sorvete eu dominei. Mas o resto, eu dependia do A, do B. Isso foi bom para mim? Na verdade foi péssimo, mas foi um despertar. Hoje eu estou aqui. Nós não sabemos como vai ser, se terão outras viagens, mas vamos supor que pela fé vão acontecer outras viagens. Em nome de Jesus vai, e todo mundo vai junto aqui, ó. Todo mundo vai para Israel conosco. Em nome de Jesus. Eu não posso esperar chegar, acontecer a viagem, para eu começar a me preparar. Se eu quero um resultado diferente, a preparação começa agora. Só que eu estou falando de algo, é um ponto. Espiritualmente falando, eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano. A minha preparação começa agora. Eu não sei como será a minha vida dentro de alguns anos, mas a minha preparação, os bons hábitos, precisam ser estabelecidos agora. Aqui nós vemos um Jesus jovem que tinha como costume entrar na sinagoga e estava lá na casa do Senhor, no templo do Senhor constantemente. Aqui nós vemos um homem chamado Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Já parou para pensar o quanto esses pequenos hábitos trouxeram um grande poder a esses homens? Salmo 119, repita comigo por favor: 7 vezes por dia eu te louvo. Olha o que o salmista diz. Não me recordo se esse é um salmo de Davi, mas eu acredito que seja. Davi, 7 vezes ao dia na presença do Senhor. Davi viveu uma grande vida. Fluxo, ou melhor, reflexo dessa constância na presença do Senhor. Grandeza não é a ocasião. Grandeza é uma escolha. Quando nós queremos chegar a um determinado nível, eu tenho que esquecer as batalhas, os desafios, e eu simplesmente tenho que me focar em começar e fazer de novo, 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 e não para. Ah, mas está ficando chato. Não importa, continue.
Mas hoje eu não estou bem. Não importa, continue. Mateus 5 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Na NBV diz assim: ela é colocada no lugar adequado e deste modo, repita comigo por favor, brilha para todos. Literalmente, quando nós fazemos por onde? Quando nós plantamos continuamente, nós somos como essa cidade que é edificada sobre o monte. Ela vai brilhar. Vão tentar esconder, mas ela vai brilhar. Vão tentar esconder vocês, questionar vocês, mas você vai estar brilhando com muita força. Muitas vezes vão tentar tirar o brilho de vocês, só que vocês estão tão no alto, tão no alto, tão no alto, que não vai ter como. De alguma forma vão tentar denigrir a tua imagem, vão tentar colocar a tua imagem lá embaixo, mas você brilha com tanta força, que não adianta. Críticas não terão poder sobre a credibilidade que você tem. Críticas não terão poder para impedir que clientes novos cheguem. Crítica alguma, nada, nem sentimento negativo, nada vai ter poder para te puxar para um nível mais baixo. E por isso é tão importante essa constância. Por isso é tão importante nós vencermos no dia a dia. Eu vejo pessoas, muitas vezes, eu falo porque eu sofri com isso, com ansiedade. Ansiedade é medo do futuro, é preocupação, é excesso de futuro. Como que eu venço a ansiedade? Foque nas suas 24 horas. São essas 24 horas que eu tenho? Vou dar o meu melhor. E aí amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu vou fazer de novo. Pode ser que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa no mundo espiritual. Eu estou fazendo de novo, eu estou fazendo de novo, eu estou fazendo de novo, eu estou fazendo de novo. Eu deixo isso muito claro para muitos. Tem um casal que compartilhou um testemunho lindo, lindo, lindo. Um casal que estava com uma dívida de milhões. Não lembro exatamente quantos milhões, mas eram muitos milhões. Muitos milhões. Milhões, se dividisse entre nós aqui, ainda sobraria muitos milhões. E essa dívida foi perdoada. Eles não devem mais milhões. E eu disse a eles, porque eles falaram que, não lembro se foi numa reunião de segunda-feira, enfim. Teve uma reunião que eles sentiram no coração e eles fizeram algo, e ali o Senhor honrou, e a partir daquele momento veio uma vitória. E eu acredito que pode ter sido aquela gotinha que faltava, mas num cálice que já estava cheio. E esse pessoal na madrugada, e esse pessoal vindo na igreja, é aquela constância, é aquela constância, é aquela constância. Mas o que acaba sendo um adversário muito grande para cada um de nós desenvolver constância em bons hábitos? A falta de mudança no cenário. Quando eu não vejo mudança, qual que é o pensamento? Estou perdendo meu tempo. Não está. Continua. Não estou vendo nenhuma mudança expressiva. Caramba, estou jogando o tempo fora. Não. Continua, insista, persevere, continue batalhando, continue lutando, continue acreditando, continue semeando, continue agindo a sua fé. Persevere, porque a Bíblia diz o seguinte, tem um versículo que eu amo, que diz o seguinte: não se canse de fazer o bem, porque no tempo oportuno você colherá se não desanimar. Então você vai. Por exemplo, faça sol, faça chuva. Todos os meses eu tenho um jejum que eu faço, independente da igreja, é um jejum meu. Oração na madrugada. Tem a madrugada, Projeto Casa Firme? Tem. Mas eu tenho um outro dia na semana que é uma madrugada que sou eu e a Catarine, que nós acordamos mais cedo ali e nós oramos e tal. Vai indo. Se coloquem de pé todos, por favor.
Nós acreditamos que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Então nós não lutamos com armas humanas. Nós não fazemos daquilo que é carne, daquilo que é natural, a nossa força. Tem pessoas que literalmente se apoiam no governo. O teu crescimento não virá do governo. Assim como o fracasso também não vem do governo. Porque as mesmas pessoas que muitas vezes dizem, por conta do governo tal. Se você me perguntar, o governo pode interferir em alguns resultados? Dependendo das leis, decretos, do que for criado, pode atrapalhar algumas coisas? Pode. Mas quem foi que falou que só existe um caminho para o crescimento? Deus, Ele é uma infinidade de portas para te honrar. Talvez algo aconteceu que mudou ali a área de atuação, Deus não está preso a isso. Ele te abençoa aqui, Ele te abençoa ali, Ele abre portas aqui. Tem pessoas que acreditam que é o lugar. Se o lugar, você estiver se referindo a um lugar de pecado e um lugar de bênção, aí você está certo. No lugar de pecado você não tem que ficar. Mas o lugar propriamente dito, no livro de Deuteronômio nos diz, as bênçãos virão sobre você e te acompanharão. Então você vai, ela vai. Você vem, ela vem. Você vai para a direita, ela vem para a direita. Então não importa qual lugar você está, se Deus está com você, acabou. Eu vejo pessoas buscando lugares certos, mas o lugar certo, repita comigo por favor, o lugar certo não é um lugar, é uma pessoa. Se o Senhor estiver com você, você tem tudo. Tem pessoas que se apoiam em outras pessoas. Existe uma passagem que diz, maldito é o homem que confia no homem. E não está falando de confiança no sentido, por exemplo, de eu deixar algo pessoal com você. Não é esse tipo de confiança. Até porque, para eu deixar algo pessoal meu com alguém, eu tenho que confiar, senão eu não vou deixar. Não vou deixar carteira, não vou deixar celular, chave do carro, chave de casa, eu não vou deixar. É confiança no sentido de dependência. Maldito é o homem que depende de homens. E a Bíblia diz assim, esse é comparado a uma árvore seca, plantada junto ao deserto. Eu não quero ser uma árvore seca. Mas aqueles que confiam no Senhor são comparados a uma árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro. Então não é o governo, não é o lugar, não são as pessoas. É o nosso Deus. Quando Golias, ele esteve parado na frente do exército de Israel, ou melhor, eu vou ler aqui, a partir do versículo 5, ele usava um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, gente, já parou para pensar, o que é uma couraça de 60 quilos, imagina a grossura do negócio, 60 quilos, quanto você pesa? 56, chegou perto, imagina o que é carregar ela nas costas, o tempo todo, é muita coisa. Esse homem usava uma couraça, um capacete, nas pernas usava caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Perceba, proteção aqui, 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 nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Aqui nós vemos um homem. Ele era um homem preparado, treinado? Era.
experiente batalha? Sem dúvida alguma. Ao ponto dele acreditar que não existiria um homem sequer capaz de enfrentá-lo. Não existiria um homem no exército de Saul que conseguisse vencê-lo. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Saul, ou melhor, Golias, ele tinha tanta confiança em si, no seu treinamento, na força, nos equipamentos que ele usava, que ele acreditava que ele era invencível. Ele fez daquilo a sua força. Quem que o Senhor enviou para quebrar a força de Golias? Um menino? Com uma funda na mão. Uma funda é uma espécie de estilingue. Quando tentaram colocar a armadura em Davi, a armadura não ficou legal, ele tirou. Então eu fico imaginando aquela sopinha de antigamente. Nos dias de hoje, é mais ou menos assim. Trazendo para a linguagem de hoje. Davi estava de camiseta e short e chinelo. A força de Davi nunca esteve naquilo que ele possuía. Mas quem estava junto com ele? E é assim que nós quebramos a lógica do mundo. A Bíblia diz que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Do ponto de vista natural, qual que seria a melhor escolha para enfrentar Golias? Um homem no mínimo equiparado. Um homem grande, treinado, armado até os dentes, com lança, espada, escudo, todo preparado. Quem chegou lá? Davi, camiseta, short e chinelo. Tira Golias, tira Davi. Coloque os seus desafios do dia a dia no lugar de Golias e coloque você, muitas vezes, sem uma estrutura adequada, você muitas vezes sem um determinado conhecimento, você muitas vezes pequeno diante dos olhos das pessoas, e mesmo assim você se destacando, crescendo, avançando. Mas como pode? Josi, interiorzão de São Paulo, poxa, 56 quilos só, poxa, nenhum de nós aqui, nenhum deles tem o que é preciso e está crescendo tanto. Porque a nossa lógica é, o Senhor é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a certeza da nossa vitória. Eu posso não ser grande diante dos homens, mas se eu for grande diante de Deus, acabou. Deus me passa à frente de todos os demais. Eu venço batalhas, eu venço as minhas lutas, eu cresço, eu avanço, eu prospero, eu vivo essa diferença todos os dias da minha vida. E Davi tinha tanta consciência disso, que ele falou: eu não vou com espada e lança, eu não vou com escudo, eu não vou com ferramentas, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É pelo poder dele que eu vou vencer você, é pelo poder dele que eu vou avançar, é pelo poder dele que hoje você vai cair por terra, como eu acredito que é pelo poder do Senhor que hoje você vai viver essa diferença sobrenatural. Então eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos e dissesse exatamente isso: Senhor, eu posso parecer pequeno diante dos homens, eu posso até ser pequeno diante dos homens, mas eu quero ser grande em estatura diante do Senhor, porque eu sei que se eu for grande diante do Senhor, eu vou vencer as minhas batalhas. Eu sei que se eu for grande nos céus, no reino dos céus, aí no alto, eu creio que nada vai resistir ao meu posicionamento. Então eu me levanto como Davi do meu tempo, eu me levanto como esse homem, com essa mulher poderosos aqui na terra, para viver essa diferença do Senhor. Eu não vou viver mais a mesma vida, eu não vou viver preso aos mesmos resultados, eu não vou andar preso, travado, meu Deus, as mesmas dores, sofrimentos. Se os meus pais, se os meus avós não viveram uma grande vida, então declare isso: eu vou quebrar este tabu, eu vou quebrar este tabu, aonde os meus familiares não chegaram, eu vou chegar. O que os meus parentes não viveram, eu vou viver. O que as pessoas antes de mim não conseguiram alcançar, eu vou alcançar. Eu vou viver essa diferença, eu vou viver o sobrenatural do Senhor,
eu vou crescer, eu vou avançar, vou progredir. A minha força não está no meu conhecimento, a minha força não está na minha estrutura, a minha força não está no nome, o sobrenome que eu carrego. A minha força é o Senhor. Diga isso a Ele: a minha força é o Senhor, a minha força é o Senhor, a minha força é o Senhor, a minha força é o Senhor. O Senhor é a certeza da minha vitória, o Senhor é a certeza do meu crescimento, o Senhor é a minha garantia de que eu vou viver o sobrenatural, o Senhor é a certeza de que eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou viver essa diferença todos os dias. Diga isso: hoje eu saio do lugar das pessoas que veem a diferença, e a partir de hoje eu vou viver essa diferença. A minha casa verá essa diferença, literalmente, por intermédio da minha vida. Eu sei que o teu nome será engrandecido. Começa a declarar ao Senhor o que vai acontecer na tua vida antes que esse semestre se encerre. Até o dia 30 de junho, o que vai acontecer na tua vida? O que vai dar certo? Quais frutos você vai colher? Qual será o teu testemunho? Até o encerramento desse semestre, quais serão as portas que serão abertas para te favorecer? Declare, fale: antes que esse semestre se encerre, eu vou pagar cada uma das minhas dívidas. As minhas dívidas vão desaparecer. As minhas dívidas vão desaparecer. Eu não vou sofrer com mais nenhuma dívida. Não, de hoje em diante eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu creio que o Senhor tem poder para transformar o mal em bem. Eu acredito que o Senhor tem poder para transformar motivos que me fizeram chorar em motivos que me façam sorrir. Se você foi envergonhado em algum lugar, declare: antes que esse semestre se encerre, eu vou ser justificado, eu vou ser justificado, eu vou ser honrado, eu vou ser abençoado. A força de Davi nunca foi as ferramentas que ele tinha à disposição. A sua força era o nome do Senhor, a sua força era a presença dele. Então diga isso com todas as letras: a minha força é o teu poder, meu Deus. O teu poder me fará passar à frente de muitas pessoas. O teu poder vai fazer com que processos sejam acelerados na minha vida. O que seria necessário muitos e muitos anos vai acontecer em pouquíssimo tempo na minha vida. O que seria necessário muitos e muitos anos vai acontecer para ontem na minha vida. Eu acredito que eu vou ser favorecido, eu acredito que eu serei levantado, eu acredito que eu vou viver o melhor dessa terra. Eu acredito que o Senhor me chama para me destacar, para ocupar uma posição de grande respeito, de grande responsabilidade. Eu acredito que o Senhor vai fazer coisas grandiosas por intermédio da minha vida. Libere palavras de bênção, libere palavras de destino, de futuro sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua família. Declare, fale: o auge da minha vida vai começar agora. Eu vou viver aquilo que eu nunca vivi, eu vou alcançar o que eu nunca alcancei, eu vou viver o sobrenatural do Senhor, eu vou viver o sobrenatural do Senhor. O que você percebe que hoje na tua vida está indo aos trancos e barrancos? Você vê que está lento, está demorado, parece que não flui. Começa a declarar, fale: meu Deus, assim como um rio flui, a minha vida vai fluir. Se algo estava amarrado, se algo estava travado, se algo estava bloqueado, de hoje em diante nós liberamos essa palavra de bênção. Vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir. A tua empresa vai fluir, as tuas negociações, elas vão fluir. Tudo vai caminhar na tua vida de uma forma extraordinária. Eu acredito que hoje você verá essa diferença na tua vida. Eu acredito que de hoje em diante tudo que não vinha acontecendo vai acontecer. Tudo aquilo que não tinha dado certo, a partir de agora vai dar certo, já está dando certo. Eu acredito que o Senhor vai concluir com obras antigas. Eu acredito que por intermédio da tua vida o nome dele vai ser engrandecido, o teu testemunho vai glorificar o nome do Senhor. Fale: meu Deus, a partir de hoje não vai faltar, a partir de hoje vai sobrar, a partir de hoje não vai faltar, a partir de hoje vai sobrar, a partir de hoje não vai faltar, a partir de hoje vai sobrar. O Senhor não te tira de uma miséria carnal para viver uma miséria espiritual. Não, Ele tem abundância para você. Ele tem abundância, abundância, abundância. Ele tem abundância. Meu Deus, vai derramando sobre a vida dessas pessoas essa unção que fará com que as medidas dela transbordem, que fará com que as medidas dela jorrem. Meu Deus,
Deus, eu peço, favoreça o teu povo, favoreça cada uma das pessoas que aqui estão, e as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Faça, meu Deus, nesse dia, um verdadeiro, literalmente, divisor de águas na vida de todos. Vai jorrar, de hoje em diante vai jorrar, a partir de hoje vai jorrar, meu Deus, eu creio, vai jorrar, não vai faltar, vai jorrar, eu creio, eu sei que o Senhor tem medidas extraordinárias, eu creio que o Senhor tem medidas transbordantes, eu creio que o Senhor tem um favor mais do que especial sobre a vida de todos aqueles que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Não seja influenciado pelo meio que você vive. Existem lugares que nós temos o poder de escolha. Neste lugar eu não quero estar, então eu não vou estar. Só que muitas vezes, esse lugar que não é tão bom, é, por exemplo, no meio de alguns parentes. No meio da sua própria casa, se as pessoas não estão na mesma fé que você. O que eu faço nessas ocasiões? A convicção precisa existir tão firmemente, tão forte dentro de você, que você não pode ser influenciado por ninguém. É difícil? Depende. Imagine que o mundo espiritual é uma balança. A balança que tiver mais pesada, o lado que tiver mais pesado, é o lado que vai prevalecer. Então eu não desço ao nível mais baixo. Eu faço com que as pessoas que estão ao meu redor subam ao mesmo nível que eu estou. Naquele período difícil vivido por Davi, por conta das perseguições, por conta daquele sentimento negativo que existia contra a vida de Davi, chegou um momento que homens desgostosos, insatisfeitos com a vida, endividados, se aproximaram dele. Era um no meio de vários com um espírito negativo. Mas esse um teve o poder para tornar aqueles homens endividados, desgostosos, insatisfeitos com a vida, eles foram transformados nos valentes de Davi. Só que ninguém pode dar aquilo que não tem. Eles foram transformados em valentes porque Davi era valente. Eles se tornaram vencedores porque Davi era vencedor. Eles se transformaram em homens ousados porque Davi era um homem ousado. Então todos os dias você tem que se encher daquilo que vai elevar o seu nível, e elevando o seu nível, os resultados também vão subir, você vai ter o poder para influenciar as pessoas que estiverem ao seu redor. 1 Crônicas 12:8 diz assim: e dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Já parou para pensar o que é um homem com o rosto de leão? Você sabe que pela face de uma pessoa você consegue detectar qual que é o espírito que existe dentro dela. Quando você vê uma pessoa com o espírito abatido, você vê na cara dela que ela está abatida. Quando você vê uma pessoa triste, você vê na cara dela que ela está triste. Mas quando você vê uma pessoa segura, um campeão com Deus, quando você vê uma pessoa com ousadia e coragem, muitas vezes ela não vai nem precisar falar, você olha para a fisionomia dela e você vai ver aquela força. Nós precisamos perseguir este padrão todos os dias. Se recordam de Paulo? Quando ele estava pregando para uma multidão, e lá disse que ele viu um homem, e pela face daquele homem, ele entendeu que aquele homem tinha fé para viver o milagre.
Já parou para pensar que aquele homem ele não precisou falar nada? A fé dele demonstrava que ele acreditava. Quando as más notícias vierem, você precisa estar com o espírito firme, seguro, literalmente convicto de que a vitória é sua. Independente do que estiver acontecendo, você tem que estar lá constante, na posição, inabalável. Deus é um Deus forte que quer um povo forte. Deus é um Deus seguro que quer um povo seguro. Deus é um Deus vencedor e Ele quer que os seus sejam vencedores. Todos esses de Gade eram chefes de exército. Olha que lindo. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. Eu declaro sobre a sua vida, que de hoje em diante, os teus resultados, se você for o menor, valerão por 100. Mas eu declaro que você vai produzir para o equivalente a 1000 pessoas. O que uma turma inteira não conseguir realizar, você vai realizar. O que seria necessário uma multidão de pessoas, você sozinho vai realizar, vai alcançar, vai viver essa diferença. Eu declaro que de hoje em diante, você será levantado com tanta força, com tanta força, com tanta força, que nunca mais a tua vida será a mesma. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro, tudo vai frutificar. Tudo que não vinha frutificando vai frutificar. Todas as coisas que não tinham dado certo, de hoje em diante, tudo dará certo na tua vida. E eu declaro que o teu testemunho será maior do que jamais foi. A tua vitória será maior do que jamais foi. Eu declaro, profetizo, esse será disparado o melhor ano da tua história de vida, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.